Olá, este é o Papo Suprem, um programa da TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária. E atenção, aqui é só comunicação positiva. Hoje temos a grata satisfação de conversar com Ulisses Riedel de Rezende. Doutor Ulisses, um prazer imenso em recebê-lo aqui. Muito obrigada pela presença. E hoje nós vamos falar de literatura. Mas antes eu devo dizer que Ulisses Riedel de Rezende é advogado, ele que é um conferencista internacional, foi ator de televisão e teatro. Além de ter trabalhado muitos anos, doutor Ulisses, tendo a sua pasta como escritório. Temos profunda admiração. Devo dizer também que Ulisses Riedel, ele é fundador da Riedel Rezende Advogados Associados, foi professor da cadeira de Direito do Trabalho na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, e também da mesma cadeira aqui em Brasília, no UniCeub. Estou correta, doutor Ulisses? Correto. Olha, deixa-me dizer, Marisol, da minha grande alegria de podermos conversar aqui um pouco nesse programa Papo Suprem. É uma alegria muito grande pelo programa, que é um programa para cima, para o alto, positivo, e por ser entrevistado por você, que eu tanto admiro, que tanto respeito. Nossa, a honra é minha. Então, Ulisses Riedel, o que o inspira? Eu acho que, na verdade, talvez um pequeno detalhe. É interessante isso, um pequeno detalhe. Eu acho que minha mãe colocou no meu coração, de uma forma muito bem feita, muito intensa, muito verdadeira, a vontade de ser um benfeitor da humanidade. Embora eu nem entendesse bem o que era isso no princípio, quando ela falava uma vez, duas, três, aí até ela repetia, não, essa é uma pessoa comprometida com o bem, comprometida com ajudar os outros, e que vai buscar o conhecimento não para se servir, mas para bem servir. Então, como isso acabou brotando no meu coração, então a minha vida eu tentei direcionar nesse sentido, apesar de todos os meus defeitos, apesar de todas as minhas imperfeições. Que maravilha! Também as imperfeições fazem parte da gente, né? São elas que nos movem em busca da nossa melhoria pessoal, não é? Ulisses Nós Riedel, aprendemos através dos erros. aprendemos através dos erros, sim. O doutor Ulisses, ele também fundou o DIAP, né? o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. É cidadão honorário de Brasília, mas é um escritor, né? E depois de As Causas da Miséria e Suas Superações, Ecologia Espiritual, Genealogia da Alma, chegou Doce Rebelde. Mas do Doce Rebelde, vamos falar um pouquinho mais daqui para frente. Agora eu quero saber, doutor Ulisses, porque tem uma diferença cronológica, né? Deste livro, do primeiro para o segundo e depois para o terceiro. Queria saber o que moveu fazer este e este é o mesmo, que é a mesma motivação. Melhor dizendo, acho que queremos saber um pouquinho do processo de criação dessas duas primeiras obras. No fundo, o processo é o mesmo, apenas com enfocos diferentes. Eu sempre tive uma atuação voltada para a espiritualidade e voltada para os aspectos sociais, para os direitos humanos. Então, um dia, dentro dessa atuação de duas coisas que parecem em conflito, eu pude perceber que, na verdade, o que falta é espiritualidade para que nós tenhamos uma organização social justa. Então, daí, as causas da miséria e a sua superação, a sua linha principal, que a causa da miséria é a falta de virtudes. É nós, uma humanidade materialista, egoísta, individualista, só pode produzir uma sociedade com miséria. E que a superação está exatamente em avançar além disso, pelas virtudes, pelos valores, pela ética,
pela dignidade, pelo respeito humano. Então, a linha principal é essa. Agora, é um livro que, evidentemente, examina muitos ângulos da mesma situação. E eu sei que a ecologia espiritual, né, nasceu também num momento muito especial. Quando o senhor foi chamado, né, para uma conferência internacional no Cazaquistão, não foi isso? Na verdade, eu fui 2 vezes ao Cazaquistão em conferências internacionais. Na primeira delas, eles me deram um texto livre para eu falar sobre o que eu quisesse. Embora fosse um grande seminário com milhares de pessoas e um seminário que dá prioridade à cultura espiritual, onde tínhamos nesse grande encontro, tínhamos cardeais da Igreja Católica Romana, patriarcas da Igreja Ortodoxa, rabinos judeus, tínhamos monges budistas, monges hinduístas e todas as linhas. E eu fui convidado como independente, não religiosamente. Então eu falei sobre a cidadania planetária. Todos nós somos brasileiros, franceses, alemães, mas muito mais do que isso, nós somos cidadãos do planeta. E o nosso amor tem que ser pela nossa pátria, como é pela nossa família, mas, sobretudo, pela humanidade como um todo, né? E, para isso, é preciso uma abertura de mente que respeite todas as religiões, todos os modos de pensar e que, acima de tudo, seja colocado a fraternidade e a solidariedade humana. Eles me convidaram uma segunda vez, e foi no ano passado. E aí eles me deram o título da palestra, o título do livro, Ecologia Espiritual, Genealogia da Alma, Ecologia Espiritual, Genealogia da Alma. Eu, primeiro, me surpreendi com o título, mas depois eu pude perceber que o tema entra no âmago de tudo aquilo que nós temos falado e procurado, que é a percepção da unidade da vida, percepção de que nós somos todos uma única família, todos os terráqueos, e que essa família é muito mais do que a família humana. É a família com a natureza, com os animais, com as plantas, com as pedras. Nós pertencemos a uma unidade da manifestação cósmica. Então, foi assim que nasceu esse segundo livro. Muitas inspirações. Agora, Ulisses, eu sempre penso que a gente tem que fazer primeiro o dever de casa, não é? Para depois sairmos da nossa casa para atingirmos a coletividade. Ou seja, não adianta eu não separar o lixo na minha casa, eu não varrer a minha casa e ficar preocupada com a casa do vizinho, né? Então, eu tenho que fazer um trabalho interno para que ele possa ecoar externamente. O mundo está com falta de valores. O que podemos fazer, né? Em vez de ficarmos só escrevendo livros, Ulisses Riedel, qual é a ação que nós devemos fazer para que o que está escrito neste livro, neste e depois nesse, se faça sentir realmente na sociedade planetária? Nesse livro Ecologia Espiritual, existe um capítulo inteiro tentando responder à sua pergunta. E é interessante que ele tem 2 partes. A primeira parte teórica e a segunda parte prática. O que é preciso fazer de forma prática e efetiva. Certamente que o primeiro passo é nós nos interessarmos em fazer uma mudança. Porque enquanto a gente está na vidinha da gente, olha, matou, roubou, como não se fosse assunto nosso, mas perceber que toda essa manifestação, nós participamos dela e que o mundo é o que nós somos. A partir do momento que nós possamos ter essa percepção, aí a gente pode dizer, não, eu vou trabalhar para mudar. Mas para trabalhar, para mudar, eu preciso saber como fazer. E aí, então, há todo um rol de coisas que a gente precisa perceber com clareza. E uma delas, que nós não temos sequer o poder de mudar os outros. Nós criticamos os outros, falamos mal dos outros. Nós temos o poder de nos mudar. E temos o poder de ser exemplo para os outros.
Se nós queremos realmente mudar o mundo, o primeiro passo é a autotransformação. Temos que enfrentar a nós mesmos em nossas fragilidades, em nossos defeitos, em nossas imperfeições. E para isso, em primeiro lugar, dentro desse subitem, é preciso que nós possamos reconhecer as nossas fragilidades e os nossos defeitos. Se eu nem consigo perceber o quanto eu estou errado, como é que eu vou me corrigir? Então, depende de muita reflexão, de estudo, de análise, de um ponto de vista teórico, de a gente perceber. Mas depende de sentir, depende de meditar, depende de abrir-se à vida, abrir-se à manifestação cósmica tão extraordinária, tão brilhante, tão cheia de vida, e perceber que nós podemos fazer um mundo maravilhoso se nós tivermos uma humanidade virtuosa. E que se eu quero uma humanidade virtuosa, eu tenho que ser o primeiro a buscar ser virtuoso. E, claro, que difundir os exemplos bons, porque as coisas boas devem ser difundidas. Aqui um programa como esse, um programa de televisão, a gente, na União Planetária, na TV Supre, nós só damos boas notícias. Nós só damos programas que levem a pessoa a uma compreensão maior do mundo e uma sensibilização maior pela necessidade de nós termos esse mundo de virtudes e de ética. Então, a divulgação é muito importante. Então, respondendo à sua pergunta, eu preciso me autotransformar para bem servir. E para isso eu preciso divulgar os exemplos, os meus naturalmente se irradiarão para aqueles que estão junto a mim. Mas o exemplo seu, o exemplo do outro, eu preciso atuar na divulgação dos bons exemplos, para que sirvam de referenciais. Os antropólogos, sociólogos, sabem que uma das molas fundamentais da transformação humana é a imitação e a sugestão. Uma pessoa vê a outra pessoa fazendo isso, eu também vou fazer, eu também vou fazer. É uma das formas principais, isso é da sociologia, da antropologia. E há muitos estudos sobre isso, só que nós normalmente gastamos muito tempo da nossa vida, todos nós, a sociedade toda, preocupado com o hoje, com o amanhã, com o que vai fazer aqui, como é que vai pagar essa conta, se vai comprar aquela, se eu vou... Num mundo muito materializado. E como consequência disso, nós não paramos para pensar nessa dimensão extraordinária de quem somos nós, nessa dimensão maravilhosa do que é a manifestação cósmica e da nossa responsabilidade de quem tem percepção, porque o cego não pode ver, o surdo não pode ouvir, mas quem tem percepção tem responsabilidade de buscar levar isso para a sociedade. Uma responsabilidade coletiva, não é, Ulisses Riedel? Nossa, a conversa está muito boa, está super. Vamos para um breve intervalo e voltamos já na companhia hoje de Ulisses Riedel de Resende. Até já! Estamos de volta com o Papo Supre. Hoje, a nossa conversa é com Ulisses Riedel, esse cidadão do mundo que também é presidente da Fazenda Escola Bona Espero e do braço internacional da União Planetária, a Unio Planeta. No segundo tempo, agora, vamos falar sobre o Doce Rebelde, esse livro que foi lançado recentemente em Brasília, em vários lugares e que, com certeza, estará disponível em várias livrarias da nossa capital. Ulisses, como nasce Doce Rebelde? O Doce Rebelde teve um nascimento muito curioso.
na minha vida única e acredito que na vida das pessoas, de uma forma muito rara, deve acontecer situações como essa. É claro que existe na minha consciência, eu diria no meu DNA, físico, emocional, mental, espiritual, por força da educação que tive, dos livros que eu li, uma percepção de vida voltada para a transformação do mundo pelo bem. E, diante do trabalho que nós fazemos na União Planetária, um dos movimentos lançados foi o movimento Pedagogia das Virtudes. Por quê? Porque o mundo virtuoso vai ser um mundo maravilhoso. O problema do mundo são, fundamentalmente, falta de virtudes. A fome, a miséria, sim, claro. Se existisse virtude em toda a estrutura das pessoas do mundo, nós não teríamos problemas. E então, diante desse movimento, nós fomos convidados pelo Vaticano para participar de um movimento com uma característica similar, Pedagogia da Harmonia, lançado pelo Papa. E fomos lá e participamos. E ficamos hospedados lá em Castel Gandolfo, a residência do Papa, né? Estivemos lá participando disso. E numa das noites, a minha cabeça estava fervilhando e eu acordei 3 horas da manhã com a cabeça fervilhando. Acredito que os debates que trataram muito da questão dos jovens, da infância, do reto direcionamento, estavam presentes na minha ideia. E eu fui para o notebook e comecei a escrever. No fim da manhã o livro estava pronto, prontinho, foi escrito de uma vez só, de ponta a ponta. De uma vez eu escrevi o livro todo. Eu sinto que há uma dose de inspiração pelo próprio local, pela própria energia do local e pelas minhas experiências de vida, pelas coisas que eu vi. E então, assim foi escrito O Doce Rebelde. Nossa, que maravilha. Ulisses, eu sei, tem muitos netos, né? E esse é um livro... Tem bisnetos, né? Tem bisnetos, nossa, olha só quanto legado, né? O livro Doce Rebelde, ele está escrito na primeira pessoa, ele tem uma ilustração fantástica. Estávamos aí com um marcador de páginas, quero mostrar o marcador de páginas. Esse é o marcador de páginas do livro Doce Rebelde. Ele foi ilustrado pelo Nestábulo Ramos, né? Olha, foi brilhante o trabalho dele, brilhante. É fantástico. E agora... Eu acho tão brilhante que eu acho que as imagens até tocam, às vezes, mais do que o próprio livro. Então, Ulisses, agora eu quero saber quem é esse menino que conta os momentos que teve com a tia, com o tio, em busca incessante, né? É uma busca que ele tem, é uma sede de saber quem é Deus, se existe inferno, né? É um menino ávido para saber o que está à sua volta. Que mundo é esse? Quem é esse doce rebelde? É Ulisses Riedel? Na verdade, somos todos nós. Sou eu, é você, são todos aqueles que estão nos assistindo e que percebem com clareza de que o mundo tem muitos problemas e que a gente precisa encontrar a forma de solucionar esses problemas. E entender um pouco melhor o mundo, porque o mundo é um mistério, a vida é um mistério. Então, ele é a minha história, é a sua história, a história de todas as pessoas que acreditam no bem, que acreditam no positivo e que sabem que é preciso fazer alguma coisa para que ocorra essa transformação, que ela não vai cair do céu, depende de nós, seres humanos. Agora, eu acho que ele tem um valor muito interessante. Ele não é um livro de dizer faça isso e faça aquilo e faça aquilo. Pelo contrário. Ele sempre é inquiridor. E agora? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então o Doce Rebelde, que é um menino, ele vai à mãe, mamãe isso, mamãe aquilo. E a mamãe dele também não diz é isso e aquilo. A mamãe diz, olha, a mamãe pensa assim, mas a mamãe pode estar errada. Você tem que investigar, que
ele representa mais um estímulo para que a pessoa perceba que há coisas que nós passamos por cima delas e elas são fundamentais, são essenciais da vida, né? No fundo, ele tem um fundo de sequência com os livros anteriores, mas ele é de uma forma simples, posso dizer, destinado a crianças, a jovens, mas o seu conteúdo é para nós adultos, porque é aquele espírito buscando encontrar as saídas justas, corretas para fazer um mundo melhor. Não do enfrentamento, não a da matança, não a da maldade, mas pelo caminho do amor, pelo caminho do amor. E é fácil a gente perceber isso. Por exemplo, uma das lições que minha mãe me deu, e ela aparece no livro, minha mãe me ensinou a rezar pelos prisioneiros, não só por eles, pela humanidade, pelos enfermos, por todos nós, e pelos prisioneiros. E ela dizia assim, a grande maioria deles são pessoas que foram abandonadas pela sociedade. Se você for a uma penitenciária, a grande totalidade é semi-alfabetizada, não sabe ter uma vida infantil de abandono, não tiveram oportunidades. Então, o grande erro não é só o erro que eles cometeram, é a sociedade que não deu condições para que eles exercitassem os seus valores internos, né? Então, quer dizer, ao invés de ela despertar no meu coração horror pelas pessoas, o bandido, não, eles são também pessoas injustiçadas. Um dos exemplos maiores que minha mãe me deu, eu vivenciei a Segunda Guerra Mundial, né? Eu nasci em 1933, em 1945, quando terminou a guerra, eu tinha 12 anos de idade, então a minha lembrança é plena. Todas as noites nós rezávamos pela paz mundial, pela paz mundial. E minha mãe que comandava essa reunião, com meu pai, sempre firme, junto conosco, mas ela dizia, nós não vamos pedir a Deus a vitória dos aliados, nós vamos pedir a Deus a paz dos aliados, a paz dos alemães, a paz dos japoneses, a paz dos italianos, que são todos nossos irmãos. Olha que beleza, que aprendizado, que aprendizado. E que memórias, não é, Ulisses? Então, pegando esse gancho, porque aqui nessa nossa conversa sobre o Doce Rebelde, já citou sua mãe 2 vezes, mas eu também sei que tem a presença de uma tia e tem a presença do tio Gervásio. Eu queria saber qual é a importância desse legado deixado pela sua ancestralidade. Eu digo que eu sou abençoado. Eu nasci filho de um casal perfeito. Minha casa era um lar de felicidade, de alegria, de amor. E minha mãe, uma santa, ela nunca me disse um não, porque nunca precisou me dizer um não, ela conversava comigo e eu entendia as coisas, em vez de me repreender quando eu certamente fiz muitas coisas erradas. Era uma criança normal, era uma criança normal. Ao invés de me repreender, ela conversava comigo, Aí eu, sim, mãe, isso. Aí você não tem um medo de ser repreendido. Pelo contrário, você tem uma situação, você corre para saber, e assim, fica melhor assim, o assado, passa assim, um guia. E além disso, a minha família, meus tios, minhas tias, isso aconteceu muito também por uma experiência familiar que foi muito forte, né? Minha mãe, quando tinha 14 anos de idade, junto com as irmãs, foram comprar carne no matadouro. E, chegando lá, elas gostavam de carne, por isso foram comprar elas viram a matança dos animais. Elas ficaram tão chocadas que aquilo mexeu a cabeça delas. Elas nunca mais comeram carne, nunca mais. Acharam que era um grande equívoco da sociedade. E quando você mexe de uma forma profunda na sua mentalidade, aí também vem a ideia da paz mundial, vem a ideia do amor universal, vem a ideia de todas as coisas juntas.
e de uma vida limpa, de uma vida correta, não por imposições dogmáticas, mas por percepção clara de que a vida é para ser vivida com alegria, com plenitude, com bondade, com amor, com ternura. Respeito ao próximo, não é? Respeito ao próximo. Ulisses, estamos quase no fim do nosso programa, mas eu sei que os direitos autorais desse livro foram doados para a ONG União Planetária. A gente imagina ser muito importante para a União Planetária que ela subsista durante muito tempo até que seja conquistada uma União Planetária. Eu chego a pensar que a humanidade ou conquista uma União Planetária de paz e de amor, ou ela se autodestrói. Porque a competição não leva a soluções saudáveis. Uma democracia competitiva é ruim, nós temos que ter uma democracia, mas da solidariedade, do amor, da fraternidade. Então, é importante a preservação da União Planetária, não é da União Planetária, do objetivo, do sonho de uma União Planetária, de todos os povos, de braços dados, juntos, irmanados, em felicidade, se apoiando mutuamente. Então, eu achei que a lógica era de que direitos autorais que possam decorrer, que certamente decorrerão, eles devem ser revertidos para a União Planetária e não para mim. Nossa, que lindo! Então, quero agradecer imensamente a sua presença. Foi uma honra estar aqui conversando. Agradeço profundamente por nos oportunizar esse aprendizado. Obrigado. Obrigado a você, Marisol. Obrigado à TV Supre. Obrigado à União Planetária. Obrigado àqueles que nos ouvem, que nos assistem, que deram o seu tempo para estar aqui conosco. Então, esse foi mais um Papo Supre, um programa da TV Supre, canal de comunicação da União Planetária. Já sabem, só comunicação positiva. Em Brasília, estamos no canal 2 da NET. Salvador, canal 17. Goiânia, canal 15. E, claro, no YouTube. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Obrigada pelo seu acolhimento e por nos receber em sua casa. Até uma próxima oportunidade.